Eu quero te convidar a que você abra a palavra de Deus. Em João, no capítulo de número 11, nós vamos ler a partir do versículo de número 34, para ganharmos tempo, já que é um texto conhecido. Eu quero ler contigo João, capítulo 11, do versículo de número 34, nós vamos ler até o de número 44 para uma melhor compreensão. Vamos então ler. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disses eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Você pode sentar. Eu não dei ali aos nossos amados, mas vocês vão me ajudar aí. Eu trago hoje uma palavra do coração de Deus para o teu coração, para o meu coração, para o nosso coração. A palavra de um texto que você já conhece, que é a ressurreição de Lázaro. Quem é Lázaro? Lázaro é um amigo de Jesus, que tem como irmã Maria, né, e Marta. São amigos bem chegados. Lázaro ficou doente, normal. Mas a doença dele se agravou, a ponto de as irmãs dele perceberem que aquela enfermidade não era uma enfermidade comum, era algo que poderia migrar para uma situação pior. Então, mandaram comunicar a Jesus. Eles conheciam o poder de Jesus, sabiam que Jesus tinha o poder para curar a Lázaro. Imaginaram que Jesus viria bem rapidamente, porque não era qualquer pessoa que estava ali, era o seu amigo. Mas Jesus, ele ficou ainda alguns dias naquele lugar. Isso primeiro já vai me dar uma deixa aqui, acerca da pessoa de Jesus. Às vezes nós estamos frustrados porque a resposta está demorando, porque ela ainda não chegou. Meu irmão, eu vou dizer para você algo que você precisa atentar para isso. Se ela ainda não chegou, é porque o Senhor está preparando algo infinitamente maior. Se a vitória que você está esperando da parte de Deus ainda não bateu na tua porta, Deus está preparando algo que você vai ficar de boca aberta. Se Jesus fosse de forma imediata, seria bênção para a família de Marta, Maria e de Lázaro, seria bênção. Mas Jesus estava pensando algo muito mais superior.
Porque Jesus não estava pensando apenas em Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava pensando nos vizinhos, nos amigos. Estava pensando naquelas pessoas que foram ali para visitá-lo. Jesus tinha algo no coração para fazer infinitamente maior. Quem sabe, talvez, você está à espera de uma vitória, de uma bênção particular, sua, ou algo que você deseja. Mas quem sabe, através da tua bênção, Deus vai abençoar também a tua família. E quem sabe, este é o motivo pela qual a resposta ou a vitória ainda não chegou. Fiquei hoje pensando, quantas pessoas que aquele dia aceitaram a Jesus, no dia que Lázaro ressuscitou, aquele dia se tornou uma referência. Sabe quando foi que eu aceitei Jesus? Eu aceitei Jesus quando o Senhor veio aqui e ressuscitou a Lázaro. Eu sei que aquele dia muitas coisas ficaram marcadas ali. Coisas grandes, coisas fortes. Então esse é basicamente o cenário que nós acabamos de ler aqui. De alguém que estava doente, que mandou chamar a pessoa de Jesus, sabendo que ele tinha um poder para curar. E ele tarda em vir. Mas logo depois decide ir, porque ele tinha algo no coração para realizar. Não pensa que Deus não está pensando acerca daquilo que você precisa. Deus está pensando sim, Ele está preocupado quanto você está preocupado. Talvez você está preocupado só com você, mas Ele está preocupado com mais alguém. E fique tranquilo que você será canal de bênção não apenas para você mesmo, mas será canal de bênção para outras pessoas. Quantos recebem? Então a gente precisa acreditar nisso. Porque Lázaro, a morte de Lázaro, foi canal de bênção para outras pessoas. Como você pode ser um canal de bênção para outras pessoas. Jesus então tarda, e depois Jesus decide, juntamente com os seus discípulos, ir ao encontro daqueles amigos. Quando chegaram lá, Lázaro já tinha morrido, Jesus sabia disso. E Jesus faz então essa pergunta: aonde o puseste? Tá, Marta, Maria estão chorando muito, normal isso. E Jesus então pergunta: aonde o puseste? E eles então levam Jesus até uma gruta. E Jesus se depara com aquela situação. E Jesus manda retirar a pedra. Eles ficam recalcitrantes, porque já morreu, já está enterrado, já não está legal. É o corpo, Senhor, mas e o Senhor continua ministrando. A pedra é removida. Aquele morto então sai. Mas ele sai numa condição de impossibilidade de prosseguir. Quando ele sai atado. As ataduras não permitem que ele se vá. Porque esse era o processo para enterrar. E aí, quando Lázaro está vivo, mas ele está atado. E eu fiquei pensando, Deus, o que esse texto tem a nos ensinar? Estamos vivendo dias atuais em que algumas pessoas que já nasceram de novo, amém ou não amém? Mas, por alguma razão, e isso talvez vai ficar sendo explicado nessa mensagem, vai se explicar nessa mensagem, por alguma razão, ele ainda continua no mesmo ponto inicial da sua partida. Até hoje, ele ainda continua sendo a mesma pessoa. Porque evangelho é boas novas, sim ou não? Evangelho é boas novas. É bonito quando você tem uma pessoa que aceita Jesus, e claro, todos nós pastores experimentamos isso, e aquela pessoa, ele agora abraça a fé, e ele começa a viver uma nova vida de fé, uma vida de ousadia. E quase todo dia ele quer dar testemunho, porque para ele tudo é novidade, e é verdade. Quase todos os dias ele quer dar testemunho, porque ele percebe que há um agir de Deus na vida dele. Algo está fluindo de forma diferente e mais tranquila. Ele fica espantado com isso. O que é isso, irmãos? É Jesus na nossa vida. Porque outrora nós já estávamos mortos, mas agora nós ressuscitamos, e não apenas ressuscitamos. O Senhor nos libertou das nossas amarras, e agora a gente pode prosseguir essa jornada com o Senhor na nossa vida, promovendo vida a outras pessoas.
E, infelizmente, existem pessoas que parece que ele ainda está naquele ponto inicial. E que ele aceitou Jesus. E passa-se meses e você pergunta para ele: e aí, meu irmão? A resposta ele nem precisa dar, porque a cara dele já diz tudo. Um desânimo. Meu irmão, pastor, é muita luta. Aí tu some um pouco de tempo, daqui a pouco. E aí? A luta está só aumentando. Mais luta ainda. Meu Deus, mas é sempre a mesma resposta. São pessoas que já ressuscitaram, mas ainda estão atados. E eu quero tratar desse assunto. E o tema da nossa reflexão é: ressuscitados, mas atados. Algumas lições que esse texto nos traz. A primeira: Lázaro representa o nosso velho homem, pois como ele, também nós estávamos mortos. Todos nós. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 5, vai dizer: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Pela graça sois salvos. Mas outroras, mortos em nossos delitos e pecados. Então a primeira lição que esse texto vai trazer para mim, paralelo fazendo desse texto, é que Lázaro representa o nosso velho homem. A segunda lição é que o processo da ressurreição começa quando os impedimentos são removidos. Jesus, existem, irmãos, tarefas no processo da salvação, da libertação, que eles são divididos. Cada um tem a sua atribuição. A atribuição maior é do nosso Deus. Quando ele chega, trazem Jesus até a gruta, Jesus disse: removam a pedra. Essa função era a função das pessoas. Eles que tinham que fazer isso. Ressuscitar era a função de Deus, porque só Ele pode ressuscitar. Só Ele pode fazer isso. Então, o que nós falamos aqui, que o processo da ressurreição começa quando os impedimentos são removidos. E o texto que eu trouxe aqui para a gente ilustrar essa situação é quando Pedro é chamado para ir a Jope, quando, pela ocasião de Tabita, que veio a falecer. Quando chega lá, está todo mundo reunido, chorando. É claro, morreu a mulher que eles amavam, uma mulher que usava de misericórdia para com os pobres. E quando Pedro chega lá, ele observa o cenário. E o cenário é um cenário de desespero. Pessoas chorando, pessoas desesperadas. A primeira providência de Pedro é remover aquelas pessoas que estão ali. E ficar só ele e Dorcas, que está ali, morta. Então, o processo da libertação, da ressurreição, começa quando nós removemos os impedimentos. Tenho um vizinho que hoje já está no Senhor. Para explicar melhor. Quando eu comprei a casa, ele era um dos herdeiros e era o único que ainda morava na vila. Todos os demais não moram mais lá. Muito meu amigo, foi o que me deu o maior apoio para comprar casa. Os demais não queriam, tal, mas ele foi o que me deu o maior apoio para comprar casa. Compramos a casa e continuamos a nossa amizade de oi, vizinho, tal. Um certo dia me chegou uma carta para ele, no nome dele, que deveríamos fazer a calçada. E ele veio, a minha casa é a da frente. E ele veio e me entregou a carta. Essa carta é sua. Que essa calçada, falei, não, eu já ia fazer a calçada mesmo. Ele falou assim, olha, você pode chamar os outros aí, porque eles vão ajudar aí. Eu falei, sim, senhor. Chamei os outros falaram assim, sim, senhor, vamos ajudar, porque essa é uma entrada comum. Nós também entramos aqui com o nosso carro, mas vamos chamar o outro vizinho, que era esse que me entregou a carta. Quando chamar ele já vem de lá gritando, não conta comigo não, hein? Não conta comigo não.
Jesus, isso não vai dar certo, não. Aí o outro vizinho falou assim, eu não falei que ele era de confusão? Aí eu falei assim, não, a parte maior é minha mesmo, porque a frente da casa é minha, deles é só uma entrada assim. Então eu faço a parte maior, vocês dividem essa outra parte. Ah, dá para fazer isso? Dá para fazer, vamos fazer. Fizemos a calçada. Depois que nós fizemos essa calçada, esse vizinho passou a me evitar. Eu vinha numa calçada, ele passava para outra calçada. Eu falei, não entendi nada. Mas um dia eu me confrontei ele. Opa, eu falei, ó, senhor Durval, eu percebi que desde a vez que eu fiz a calçada, o senhor passou a me evitar, não quer mais falar comigo. Aí ele respondeu lá de forma grosseira. Ah, porque não tem nada a ver com isso. Eu falei, mas não já foi feita a calçada? Ninguém cobrou nada. A gente já resolveu, já foi pago. E mesmo assim, eu conversando com ele continuou nessa grosseria. Continuou me evitando. Deus, eu vim aqui para ser bênção. Eu não posso, de maneira nenhuma, dar mau testemunho aqui. Me dá uma estratégia como reaver esse vizinho que falava comigo constantemente e que agora não pode cruzar comigo. Deus me deu uma estratégia num ano aqui, que a gente teve aqui um ano muito abençoado de um tema. Dá uma Bíblia para ele. Vou dar para os 3, então. 3 vizinhos. Comprei uma Bíblia bonita, fiz uma dedicatória, botei alguns versículos, botei lá. Meu telefone, se você precisar de ajuda, eis-me aqui. Eis-me aqui. Dei a Bíblia para os 2 vizinhos mais bacanas, que são bênção mesmo. Me agradeceram, receberam com maior gratidão, me agradeceram. Puxa, seu Júlio e o seu Roberto. Puxa, que bom, que bênção, meu Deus. Aí eu falei, e o homem? Como é que eu vou dar a Bíblia para esse? O cara agora está me evitando. Aí um dia, ele apareceu no muro. Eu tenho uma lembrancinha para dar para o senhor. Era final de ano, irmãos. Eu falei, eu tenho uma lembrancinha para dar para o senhor. O senhor me aguarda só um minutinho aí? Ele viu aquela cara feia. Fui lá, peguei a Bíblia, que já estava tudo arrumadinho, só esperando. Dei para ele. Para o senhor. Nem me agradeceu. Vazou para dentro da vila. Sem problema. E eu fui orar. Falei, Senhor, agora é contigo. Eu já fiz o que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou falando sobre remover situações. Remover pedras. E aí, passou-se um tempo. 2 meses depois, eu estou lavando lá a área da frente da casa. Quando eu vejo alguém fazer assim. Psiu. Senhor Raimundo, eu falei, o senhor tem um pouquinho daquele óleo para me dar aí? Tenho! Claro que eu tenho. Nem tinha, irmãos. Tenho! Vou pegar azeite de casa, vou consagrar e vou ungir esse cara. Aí eu falei, mas senhor, por favor, o senhor me permite ungir o senhor, mas eu ir lá na sua casa? Porque se eu der só o óleo para o senhor, eu preciso explicar um negócio para o senhor, sobre esse negócio desse azeite aí, desse óleo. O senhor me permite ir na sua casa? Aí ele falou assim, não, tudo bem. Eu falei, então fala lá com a sua esposa, que daqui a pouco eu e a minha esposa vamos lá. Vamos marcar um horário? 5 horas da tarde. Fui lá, 5 horas da tarde. Quando eu entrei, ela falou assim, pode sentar. Eu sentei, e ela disse, já foi falando. Não sei se o senhor sabe, mas meu esposo está com câncer. Eu não sabia. Eu fiquei assustado, mas fiquei ouvindo. E ela falou. Falei, quando é que ela vai parar de falar, meu Deus? Eu falei assim, eu posso falar um pouco agora? Eu falei, eu vou falar da minha fé. Eu vou falar da minha. Como eles eram de outra fé, eu falei para eles, eu vou falar da minha fé. Sem questionar a fé deles. Vou falar da minha fé. Irmãos, e eu preguei Jesus. Bem no finalzinho eu falei assim, eu vim aqui para ungir um Senhor e eu vou te ungir. Mas eu não posso sair daqui ou te ungir sem te primeiro fazer um convite. Você hoje não quer hoje entregar a tua vida para Jesus? Ele chorando, levantou a mão. Ele falou assim, eu quero. Mas olha o que ele falou, que me traz, trazer esse testemunho. Eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, querido, é de graça, já está pago. Ele falou, então eu quero. Então eu quero. Falei, é agora. A esposa dele também, eu também quero. Eu falei, é agora. Oramos, ungimos ele. E eu falei para ele, olha só, a minha igreja é no Complexo do Alemão e dizem que lá é perigoso. Dizem.
mas o senhor gostaria de ir comigo? Ele falou, eu até posso, mas essa enfermidade levou tudo que era meu. Eu não tenho carro. Eu falei, não tem problema não. O senhor vai comigo no meu carro durante a semana. Domingo, alguém passa aqui e pega o senhor. Ele falou, então, beleza, eu vou. Foi, irmãos. Alvorada recebeu aquele homem, está ali o presbítero Oscar, como se aquele homem fosse assim de casa há muito tempo. Abraçou, meu Deus. Quando ele estava descendo, ele falou assim, senhor Raimundo, eu estava pensando em congregar lá embaixo, mas eu posso congregar aqui em cima com o senhor? Pode? Claro que pode. Claro que pode. Ó, mas não tem problema não. Todo domingo, irmãos, tinha um obreiro que parava lá e pegava e levava ele. E levava. E levava. E uma madrugada, eu fui chamado. Ela me chamou. Alguém que não queria nem me ver, me chamou. Desesperada, tocou o telefone. Isso 4 horas da manhã. Vem aqui. Eu só saí assim. Quando eu cheguei, já não dava mais tempo. Ele já estava morto. Morreu em casa. Cheguei, coloquei a mão, não tinha mais o que fazer. Eu não podia fazer mais nada. Mas tudo que um cristão deve fazer, eu já tinha feito. Eu removi a pedra para que aquela pessoa pudesse receber Jesus no seu coração. Para que a gente possa, para que vidas possam ressuscitar, nós precisamos remover pedras. A pergunta que eu te faço essa noite, você é um removedor de impedimentos ou você é o impedimento? Porque infelizmente, da mesma forma que eu estou contando esse testemunho, existem muitas pessoas que infelizmente, irmãos, estão impedindo pessoas de vir para a presença do Senhor, porque Ele tem sido um impedimento, com o seu comportamento e com o seu testemunho. Fica isso aí para você. Eu estou falando de algumas lições que esse texto nos traz. A primeira é que Lázaro representa o nosso velho homem. O segundo, que o processo da ressurreição começa quando os impedimentos são removidos. Em terceiro lugar, a solução para a morte espiritual, irmãos, é a palavra. Quando eles tiram a pedra, Jesus então brada, Lázaro, vem para fora. Tem algum morto na tua casa? Algum morto na tua família? Pregue a palavra. Meu pai aceitou Jesus num culto doméstico. Está faltando culto doméstico. Uma tardezinha, noite. Ele está jantando lá e eu, ainda adolescente, lá a gente, vamos fazer um culto igual o pessoal faz na igreja? Coisa de criança. Botou lá uma mesinha e eu era o pastor. E a gente começou. A gente é muito irmãos mesmo. Tu canta, o outro dá um testemunho e tal. Está lá minha mãe e o meu pai lá na copa jantando. Quando chegou na hora da palavra, eu falei, peraí. Fui lá e falei assim, pai, é a hora da palavra. Não era crente? Não quero saber disso. Mas aí ele veio de bom grado. Eu achei até que ele não viria, mas ele veio, sentou no sofá. E a palavra foi pregada. Com voz de criança, mas com palavra de gente grande. Ah, pastor, eu não sei pregar. Prega a palavra, irmão. Pregue a palavra. E aí pregou a palavra. Aí ficou aquele. E agora? Como é que faz? Faz o apelo. Aí eu, mas só tem um aqui que ainda não é evangélico. O senhor não quer aceitar Jesus? Irmãos, eu achando que aquele homem ia me dizer, não. Irmãos, aquele homem veio de joelho. Se curvou e aceitou Jesus. E nunca mais se desviou. Hoje é um diácono de excelência que serve ao Senhor com maior amor. Você chega em casa, ele mora perto da igreja que ele congrega. Meu irmão, ele está lá consertando o vaso, o banheiro. É um diácono de excelência. Porque alguém decidiu fazer um culto doméstico e pregar a palavra. Faça culto na tua casa, irmão. As nossas crianças estão se desviando. Os nossos adolescentes estão se desviando. Sabe por quê? Falta de culto em casa. Falta de culto, de palavra em casa. Outro dia uma mãe falou para mim, meu filho disse que quando completar 18 anos, vai sair da igreja. Falei, Jesus, o que é isso? E saiu mesmo. E saiu mesmo.
Em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós. Então a solução para morto espiritual é a palavra. Outra coisa, Lázaro ressuscitou, mas Lázaro estava atado. Uma outra lição é que não basta apenas ressuscitar, tem que desatar. Tem que desatar, porque pés atados não avançam. Mãos atadas não realizam. E quem tem rosto vendado está com falta de visão. E se tem falta de visão, não projeta. A Bíblia vai fazer, ela vai detalhar isso. Que ele sai, tendo os pés e as mãos ligados e a atadura no rosto. Existe, como eu disse, pessoas que estão vivas, mas os pés estão atados, as mãos, o rosto. E a pessoa não consegue sair daquela situação ali, porque infelizmente ele ainda está nessa condição. Quinto lugar, quinta lição: cerque-se de pessoas que tenham a capacidade de te desatar. Estava cheio de amigos, muitas pessoas foram ver. Eles só desatam ele quando Jesus manda. Se não mandasse, talvez Lázaro estaria até lá, já tinha morrido de novo, né? Então, você precisa ter esse cuidado, porque, irmãos, infelizmente tem pessoas que mais atrapalham do que ajudam. Você lembra de Davi? Diante daquele desafio do gigante, que ele chega lá cheio de boa vontade, para lutar contra aquele gigante, que ninguém lá se habilitou a isso. Qual foi as palavras que ele recebeu? E olha que eles estavam precisando de alguém que se dispusesse ali para fazer. Mas quando ele chega e ele diz que vai, até o de casa falou assim: tá de brincadeira, Davi? Ô menino, vigia, deixou aquelas ovelhinhas lá, para quê? Tu veio aqui simplesmente como um curioso. Aí ele vai para o rei. O rei vai me dar uma moral, né? O rei, quando ele chega lá no rei, o rei olha para ele e diz: ah, meu filho, você não tem experiência. Você não tem experiência. Cuidado com quem você anda. Porque com quem você anda vai dizer se essa pessoa, ela te ata ou te desata. Quantas pessoas que hoje estão aqui ou pela internet nos ouvindo, que lembram de situações que, se não tivesse ao lado daquela pessoa, um amigo, sei lá, de alguém influenciado por diz que é amigo, não estaria na situação que está. Mas infelizmente se enrolou. Se enrolou porque ficou do lado da pessoa errada. Então, você precisa tomar esse cuidado. Cerque-se de pessoas que desatam. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Foi os espias, quando foram espiar a terra, por ordem de Moisés. Você lembra que foram 13 espias, 12 espias. 2 homens, Josué e Caleb, voltam empolgados, animados. Eles têm certeza que é o que Deus falou, eles chegam testificando a Moisés que era aquilo mesmo. Mas aí, os 10 espias, e não é nada disso. A terra até que é boa, mas lá tem gigante. A gente não vai conseguir de maneira nenhuma entrar nessa terra. E infamam a terra, bota o povo para baixo. E o povo começa a chorar, a se desesperar. Porque, infelizmente, o mau testemunho, o procedimento, as palavras daqueles espias ataram o povo de uma maneira tal que eles ficaram todos paralisados e não puderam
prosseguir a jornada. Infelizmente foi um momento muito cruel, porque isso definiu a vida daquelas pessoas que morreram no deserto, porque eles começaram a falar palavras negativas. Infelizmente, eles pagaram com a sua própria língua, porque essas pessoas, infelizmente, deram ouvido a pessoas que às vezes chegam do nosso lado e que muito nos atrapalham. Então, tenha cuidado muito grande. Em sexto lugar, esteja ao lado de pessoas que não te impeçam de ir. Isso fala de crescimento. Isso fala de crescimento. A nossa vida é feita de desafios. E às vezes tem pessoas que, infelizmente, nos jogam para baixo, diante dos desafios que nós temos. Um dia eu quando eu fui morar em Inhaúma, eu comprei um terreninho para fazer uma casa. Não sabia nada de pedreiro. Nada de pedreiro. E aí, comprei o terreno e pedi ajuda de alguns. Lembro do pastor Dario Penido, que foi lá me ajudar. Deus enviou esse homem lá para me dar uma dica. Não conhecia assentar tijolo, não sabia nada disso. Mas eu não tinha dinheiro para pagar. Falei, bom, eu consigo comprar o material de construção, mas eu não tenho dinheiro para pagar a mão de obra. Então, eu vou fazer. Pedi férias. Pedi férias na empresa que eu trabalhava e comecei lá. Lembro como se fosse hoje. Minha primeira iniciativa foi cavar um buraco. Comecei errado porque furei o cano da comunidade. Quando eu botei o picareta, foi certinho no cano. Água para tudo e quanto é lado. Eu fiquei desesperado, que era um domingo. Dia de Santa Ceia. Olha o meu erro. Eu lá cavando buraco e a Santa Ceia rolando aqui. Mas Deus proveu o Senhor enviar o pastor Dario Penido, que saiu da Santa Ceia, e eu tinha comentado com ele que eu tinha comprado um terreninho, que eu ia fazer uma casa. Aí ele falou assim, tá legal. E aí, quando a água subiu, ele apareceu assim. Quando eu olhei, e ele tinha me falado, irmão, Deus é Deus de providência. Ele tinha me falado assim, eu não posso fazer muita coisa não, mas a parte hidráulica, você deixa comigo. Falei, Deus, irmãos, quando o cano furou, água para tudo quanto é lado, e era o cano principal. Falei, Jesus, e agora? Quando eu olhei, vem esse homem subindo. É aqui, eu falei, meu irmão, não olha para ele não, olha para esse cano aqui, você chegou na hora certa. Cara, eu acertei aqui o cano principal. Ele, meu irmão, e hoje é domingo, cara. Peraí, Ângela, entra no carro, eu vou ali, vou ver, eu conheço uma loja onde, eu conheço o dono da loja, eu sei que está fechado, mas ele vai abrir e tal, me espera aí. Eu falei, eu vou tentar acalmar os ânimos aqui, meu irmão, porque o negócio aqui vai ficar estreito daqui a pouco. E eu falei com o pessoal, daqui a pouco ele vai vir, vai consertar, e ele veio, e aí, graças a Deus, ele conseguiu consertar aquele cano ali. Pessoas que ajudam, e aí, eu falei, cavamos os buracos, fizemos aqui. Falei, mas eu não sei assentar tijolo. Ele falou assim, eu vou te ajudar a começar uma parede. Aí ele veio num domingo, num sábado, e fez uma paredezinha assim. Mas eu não vou poder mais vir. Falei, eu sei. Mas como é que eu faço para me continuar esse negócio que o senhor acabou de fazer? Linha, prumo, nível, falando assim é fácil, mas como é que faz? Aí foi me explicar. Faz assim, tal, blá, blá, blá. Era um domingo que eu lembro disso. Era um domingo. Eu saí dali, não dormi a noite. Linho, prumo, nível. Eu não dormi a noite. Eu fiquei pensando, 6 horas da manhã, eu já estava no terreninho. Lá, firmaça e tal. Bom, linho, prumo. Bom, vou começar essa parede aqui. Eu que já estava lá, meia parede. No final do dia, quando eu terminei, irmãos, a parede começou aqui e terminou lá. Eu olhei para mim e olhei para dele, eu falei, tem alguma coisa errada. Essa parede não está legal não.
Poxa, está muito errado. Derrubei a parede. Falei, amanhã eu vou e começo outra. E vou começar do zero, porque essa eu comecei já em andamento, uma paredinha que estava lá. Falei, amanhã eu vou começar do zero. Não desanimei não. No outro dia eu cheguei lá, já ficou melhor. Não ficou tão retinho, mas já olhei e falei assim, como diz o pedreiro, no embolso vai sair. No embolso vai sair. Meu irmão, para encurtar a conversa, 30 dias depois, as paredes estavam todas no lugar. 30 dias depois, as paredes estavam... A única coisa que eu não fiz foi cintar, porque eu falei, não, isso é de muita responsabilidade, é estrutura, então eu vou pagar alguma pessoa para fazer isso. Aí contratei uma pessoa para fazer. E para embolsar, porque aí eu não ia conseguir embolsar mesmo. Paguei uma pessoa para fazer isso também. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é bom você estar do lado de pessoas que te encorajam, que te incentivam, que te jogam para cima, que desata. Há pessoas que você não vai conseguir não, isso é de muita responsabilidade, pode cair. Irmão, no dia que eu fui botar a laje, eu lá, uns amigos foram botar a laje, esse dia foi um dia cruel, porque eu botava uma massa lá e corria para ver se ia cair alguma coisa. Ficava olhando, será se isso vai aguentar mesmo? Será se isso vai aguentar? E botei. E no dia de tirar também eu fiquei desesperado. Falei, Jesus, agora é hora de tirar as escoras. E a pessoa que foi tirar comigo, que nada, isso não vai cair não. Tirou tudo. Não caiu até hoje, tem até segundo andar. Não moro mais lá hoje. Foi uma bênção que Deus me deu. Mas isso não apenas fez eu construir a minha casa. Isso me deu possibilidade de aprender a botar piso, levantar a parede, embolsar, fazer hidráulica. A única coisa que eu não mexo é com parte elétrica. Isso me ensinou. Sabe por quê? Porque alguém decidiu fazer assim, vai, cara. Vai lá, é assim, é assim, é assim. Mas tem pessoas que, infelizmente, saem de perto desses. Sai de perto desses, meu irmão. A minha casinha lá no Meia, que hoje está linda, maravilhosa. Alguém disse para mim quando eu comecei. Se fosse você, eu derrubava. Derruba e faz outra. Como derrubar e faz outra, cara? Não, derruba e faz outra. Não derrubei, está lá. Glória a Deus por isso, porque a boa mão do Senhor foi comigo. Em nome de Jesus. Você que veio a este lugar aqui hoje, você precisa se levantar para ir, porque Jesus já te ressuscitou. Se você ainda está parado, pastor, minha vida é a mesma. Meu irmão, você ainda está atado. Tem alguém ainda e tem alguma coisa te prendendo aí. E eu vim aqui hoje para dizer que você já está vivo. E que você precisa ir, avançar, crescer, desenvolver. Porque esta é a proposta do Evangelho. Quantos recebem essa palavra e aplaudam ao Senhor? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele toda a adoração. Como diz, assim diz o Senhor.